E aí a gente entra no nosso famoso processo de encerramento. Professor, como é que é o encerramento de um produto novo, de um lançamento novo, de uma aplicação nova? Tem formas de tratar diferente, né? Quando você tem alguma coisa toda nova, quando você tem uma adaptação a uma família, certo? Como é que é esse encerramento? Como é que é esse tratamento? Bom, a fase de encerramento, ela reflete bastante o início que você teve ou a aplicação que você teve no seu projeto. Se você iniciou muito bem, planejou muito bem, o seu encerramento vai ser um encerramento mais simples. Na empresa onde eu trabalho, normalmente o encerramento ele é uma fase bastante crítica. Como bem disse o professor Wanderson, um lançamento de projeto, eu não consigo atrasar esse lançamento de projeto um dia sequer. Um dia do lançamento de um projeto de um veículo são milhões que deixa de se faturar, né? Então, uma coisa é certa em um projeto dessa natureza que eu trabalho, a data final dele não muda, né? Então, o momento do encerramento, normalmente ele é envolvido de bastante estresse pelos tipos de validações, pela especificidade do produto que se trabalha, né? É um automóvel e a segurança das pessoas que vão ali estar tem que ser bastante assegurada, né? Então, nesse encerramento ali são cobrados o que foi contratado lá atrás. Nesse momento que você acaba descobrindo que você não considerou determinado stakeholder, determinada pessoa do projeto como uma pessoa crítica, um ponto crítico do projeto, né? Você verifica ali no final, no encerramento, que tem uma ou mais pessoas que querem ser o protagonista do encerramento do projeto e você não previu isso, né? E é naquele momento que você quer mais encerrar o seu projeto e começar um novo projeto, é que você se depara com alguns problemas que você não monitorou, né? Então, o encerramento, ele é o reflexo da sua iniciação e planejamento. Se você iniciou bem e se planejou bem, você vai encerrar com muito menos estresse, com muito mais saúde. Agora, eu digo essa é a meta do gerente de projeto, ele terminar um projeto e ele continuar tendo saúde, porque é bastante sacrificante. Mas, normalmente, se você se planejou, você chega ao fim com bastante louvor, né? Muito bom, muito bom. Aliás, eu até esqueci de passar em algum momento aqui, né? De trabalhar em algum momento, um pouco da sua expertise, na questão da validação. Naquele monitoramento e controle do projeto, quando a gente fala da qualidade do produto, e aqui a gente citou bastante, nós temos essa validação, né? Essa validação, para nós, dentro do projeto, ocorre como fase final, mas ainda dentro daquele giro contínuo de planejamento, execução e controle, certo? Exato. Porque algum input ainda pode ser feito ou deve ser feito em algum momento, caso a validação não saia de acordo com o esperado. Na área de serviços isso é um pouquinho diferente. Essa validação já vem sendo feita ao longo do tempo, mesmo porque você não vai ter muito... é uma comparação direta, né? Carta de requisito versus entrega. E como a maioria das áreas de serviço, você não tem um indicador um indicador medida para dizer, fica um pouco fora, um pouco dentro, você tem uma situação um pouquinho diferenciada. Mas no caso de um produto desse, como é que é uma validação de um motor, por exemplo? Como é que é feito esse fechamento de todo o seu projeto, né? Esses testes, como é que isso trabalha? É muito estresse? Não é estresse? Ocorrem surpresas assim? Ocorrem, professor. Normalmente, as validações de um veículo, você se depara ali, como normalmente esses projetos são de natureza inovadora, né? Sempre tem alguma inovação nesses projetos, você acaba se deparando em alguma validação que tem que ser feita. Por exemplo, validações rotineiras que temos, validação a frio, funcionamento de um veículo a frio, do motor a frio e um motor muito quente, ou seja, nós vamos a regiões do país com menos 5 graus de temperatura, né, bem ao sul do país e quiçá às vezes na Argentina e em alguns casos a gente faz aqui mesmo no Brasil e também lá em cima no Nordeste. Vamos para lá e vamos verificar como o veículo se comporta. No caso das validações, eu costumo separar
em pequenos pacotes de validação. E quanto antes eu consigo adiantar isso no meu planejamento, eu faço um planejamento para adiantar algumas validações, porque as validações mais críticas eu procuro fazer o quão antes possível, porque eu tenho tempo de reação. E uma técnica que eu uso, que funciona bastante, é envolver o avaliador. O avaliador, ele normalmente, eu envolvo ele bastante, porque ele se sente parte do processo de desenvolvimento também, não só de validação, e eu deixo que ele, quando eu tenho alguns problemas, algumas escolhas, eu deixo que ele faça essas escolhas, né? Então, ele acabou escolhendo, então o meu processo de validação acaba sendo muito maior, né? Então eu procuro não impor determinadas validações, eu chamo ele como parte do processo, que ele também faz parte, é lógico, mas eu dou um pouco mais de responsabilidade nele como participante do desenvolvimento também. Isso ajuda a trazer para o grupo. Muito bom, muito bom. Vamos lá então. O encerramento, depois então de eu fechar, né? Tive o grupo de processo de iniciação, planejamento, execução, o controle total, que até libera para que o encerramento seja feito, né? Então, encerrar o projeto ou fase e encerrar as aquisições. É muito comum ter problemas com os contratos de aquisições, principalmente de terceiros, né? Não só internos, mas de terceiros, quando a gente vai encerrar um projeto, professor? Aquisições é uma área que traz bastante risco para o seu projeto. Primeiro, porque não está na sua mão, não está exatamente no seu gerenciamento. Você depende da entrega de uma outra companhia, de uma outra empresa, você depende da área de logística e isso não está totalmente na sua mão, ou seja, você não consegue agir diretamente. Por exemplo, se você tem uma greve dos Correios, você tem uma greve de uma empresa de logística ou alguma coisa assim, você não consegue interagir, né? Eu tive um problema no meu projeto recentemente, que uma determinada área estava de greve e eu, nesse meio do caminho, tínhamos enviado alguns motores para serem feitos algumas validações num outro país. E um trabalho que era para ser feito geral, todo o pacote de trabalho em 2 semanas, levou quase 2 meses porque ele ficou preso na aduana, né? Então, essa é uma área bastante importante que tem que ser considerada nos riscos. As aquisições, logística, são áreas que não estão na sua mão, então tem que ser bastante considerada. Redundâncias nessas áreas. Sim. Antecedência. E a importância de você conseguir fechar realmente os contratos, fechar todas as alocações, né, com o encerramento do projeto, certo? Exatamente. Joia, gente. Então é isso. Para cada fase do projeto, você precisa obter um aceite formal do seu produto, registrar esse encerramento e arquivar sua documentação. Em que momento, professor, a gente entra com as lições aprendidas? Lições aprendidas, ela faz parte do processo de finalização do projeto, né? Ao final do projeto, como eu disse, esse é o momento que o gerente de projeto vai levantar a taça lá da vitória, né? Então ele finaliza o projeto, ele chama novamente toda a equipe e ele vai se reunir por um período, não sei, 2, 3, 4 horas, e ele vai colocar todo o diário dele, o diário de bordo do projeto, ele vai passar alguns pontos e fazer a anotação, né? Então, os gráficos de finalização do projeto e também as lições aprendidas que foram, como você conseguiu reagir a determinados problemas no projeto, né? Para que no próximo projeto você lance mão dessas lições aprendidas ou o outro gerente de projeto verifique. E as lições aprendidas em um projeto, quando você entrega, esse é o fechamento com chave de ouro de um projeto, né? São muito poucos gerentes de projeto que fazem lições aprendidas. E ele acaba se esquecendo que no futuro um produto ele vai embora e o que fica é um relatório final do projeto. Se ele fez esse relatório final do projeto, ele é lembrado. Se ele não fez, o produto vai ser lembrado pelo produto, não pelo gerente de projeto. Então, lições aprendidas é a assinatura final do gerente de projeto na história. É a perpetuação do nome do gerente dentro do projeto?
Lembrando que o PMI não é prescritivo, ele não diz que você tem que usar essa ou aquela ferramenta, enfim, ele diz que você tem que trabalhar todas essas áreas, todos esses elementos, e isso deve ficar como base para vocês em qualquer projeto que vocês vão tocar na vida, tanto pessoal quanto projeto empresarial. Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.